Vai filmar. Pronto, aí, pai. Hã? Gente, então nós vamos abrir o painel. Quem está do grupo 1 que gostaria de falar aqui na frente? Então vem cá, Leida. Bem resumidinho, viu? Resumir é complicado. Tá dando para falar? Tá dando para ouvir? Bom, em primeiro lugar, pode ocorrer que a gente tenha entendido alguma coisa de maneira diferente de vocês, porque é a primeira vez que a gente está, pelo menos assim, em grupo, tentando ler alguma coisa. Mas aqui, a gente entendeu aqui, na 21, fala a matéria existe desde o princípio como Deus, ou foi criada por Ele em determinado momento. Nós entendemos aqui que Deus é o Criador de tudo, Criador do universo, o que nos criou, só Ele o sabe também. Ele nos criou o modelo dele de amor, de caridade e a imagem dele, né? E
também em questão assim moral também, que tudo que seria bom, que todos nós fôssemos bons como ele. Que fala, por mais distante consiga dar início à sua ação, pode-se compreendê-lo como Deus. Então a gente entendeu que só Deus o sabe, né? Como foi criado tudo. E no 22, ele nos criou realmente, a imagem dele. Todo o universo, na verdade. E ele cria e sempre continuará criando. A 22, define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? É que nós entendemos aqui que a matéria existe em estado que a nós é desconhecidos, porque existem matérias mais sutis que não são vistas aos nossos olhos. Existem planetas mais sutis que não... Você vai lá e não encontra matéria como existe aqui, mas só que existe, não foi conseguido pelo cientista ver, por isso eles acreditam que não existe outros mundos, mas existe porque o espírito, nessa matéria, nesses mundos, o espírito é mais sutil. Até que fala que embaixo do Santo Antônio sutil, que nenhuma impressão vos causa o nosso sentido. Então, às vezes, a gente acha que nem existe, mas aos nossos olhos a gente não consegue enxergar ainda. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é um laço, que retém o espírito, o instrumento que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Então, a matéria, aí às vezes a gente pergunta, onde você mora? Eu moro em tal endereço, eu moro no meu espírito, eu moro no meu corpo, porque eu tenho que cuidar bem do meu corpo, porque ele é a minha morada. E nessa morada mora o meu espírito. Toda vez que eu durmo, meu espírito sai do meu corpo, mas depois ele vai voltar para a sua casa, que é o nosso corpo, que é a nossa matéria. Então, a matéria é a nossa morada. E o espírito prende, o corpo prende o espírito, sim, através daquele fio, né, que a gente tem a conexão. A gente só vai ser desprendido quando os amigos celestiais chegar a hora, eles vierem e vai desprender esse cordão que nos liga ao espírito. A 23, o que é o espírito, já foi dito que ele é o princípio inteligente, né, e foi criado por Deus, tanto que Deus também é o princípio inteligente e o início de todas as coisas. Depois, fala aqui... 24, o espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem em um princípio comum, para vós são a mesma coisa. Aqui a gente entendeu que nosso grupo, que o espírito é uma coisa, a matéria é outra. Então, o espírito encarnado nesse mundo, cada um tem um tipo de evolução. O espírito pode seguir cada pessoa tem a sua evolução. Essa inteligência que está falando aqui, a gente entendeu assim, que existe dois tipos de inteligência. A inteligência intelectual e a inteligência moral. Há pessoas que podem, sim, ter inteligência intelectual, mas não têm inteligência moral. E tem pessoas que têm inteligência moral e não têm inteligência intelectual. No entanto, o correto seria nós progredirmos através das duas inteligências, tanto da moral quanto da intelectual. Então, tanto quanto tem uma pessoa muito inteligente, muito estudada, vai conversar com uma pessoa mais simples, ele tem que modificar suas palavras para que essa pessoa entenda. Entendeu? Não falar diferente de palavras difíceis, que às vezes tem até que procurar no dicionário, para a pessoa não vai entender, não vai resolver nada. Então, essa é a moral. A pessoa ser inteligente e ela se rebaixar no nível da pessoa ao qual ela está conversando. Se ela está conversando com, por exemplo, uma pessoa, um advogado, está conversando com... Citando um exemplo, varredor de rua. Não, ele tem que se abaixar o jeito de falar para a pessoa entender. Então, ali é a moral do advogado, a moral e moral intelectual. Então, cada espírito tem um tipo de moral.
Cada um evolui com o tempo, cada um está num estágio, porque nós vivemos outras vidas, e isso fica registrado como se fosse uma caixa de computador. Fica registrado. À medida que a gente vem cada vez melhor. Por isso que a gente tem que procurar, sempre estar lendo, sempre estar estudando, sempre estar querendo ler novos livros e estar aprendendo, para que quando a gente voltar melhor do que estamos. E também aprendermos a sermos humildes de coração também. Não é ser humilde assim, eu vou andar tudo esfarrapado. Não. Ser humilde assim, ser assim, amar o próximo como a ti mesmo, como Deus mesmo disse, né? Aí depois tem a 25, o espírito é independente da matéria ou não é? O espírito é independente da matéria, ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som é uma propriedade do ar. Aqui, ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito à matéria para se dar a inteligência da matéria. Ou seja, como já foi dito antes, o espírito age através da matéria, por isso que precisa dessa união, dessa conjugação. Um precisa do outro. Por isso que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque se a gente não cuidar, a gente vai embora mais cedo, né? A 26, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Aqui diz que sim, sem dúvida, pelo pensamento, porque pelo pensamento você pode ir onde você quer. Você pode ir onde você pode estar em lugares que você nem imagina, que seu corpo não está lá, mas você está lá em espírito. Como às vezes a gente pensa, né? Como essas regiões celestiais, a gente às vezes pensa em estar lá em espírito, em meditação, a gente consegue se elevar, pensar em Deus. Quando você se eleva em pensamento, você chega mais próximo de Deus. Aí, então, é quando você consegue, sim, fazer essa transferência, né? Então, é que fala a resposta, pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, pelo nosso pensamento, nós podemos chegar a Deus e Deus pode ouvir nossa oração. Então, nossa oração é ouvida quando a gente se eleva, quando a gente deixa o egoísmo e todas as nossas mazelas, né, de pensamentos, a gente consegue chegar até Deus, porque Ele nos ouve. A 26, haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. Acima de tudo, Deus. Deus é o Criador de tudo, Deus é o Criador de todas as coisas. E o elemento intermediário aqui, no caso, seria a matéria, que é o elemento intermediário entre a matéria e o espírito, que foi criada todas por Deus. Então, existe em nós um fluido, né? Uma ligação, um fluido, uma áurea, que você, conforme você é a pessoa, a sua moral, a sua áurea está mais clara, você tá melhor, você transmite isso para as pessoas. Quando você está com a áurea negativa, as pessoas veem se você também é uma coisa negativa. Então, a gente entendeu assim, que a matéria também é um fluido é uma matéria, são coisas todas intercaladas uma à outra. Depois, a 28, assim, estou passando rapidinho, a gente falou muito mais coisas, estou passando rapidinho. A 28, uma vez que o espírito é ele mesmo, uma coisa, não seria mais exato ou menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais da palavra matéria inerte e matéria inteligente? As palavras poucos, aqui estou falando assim, que pouco importa, cabe formular qualquer que vós entendermos. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem nos vossos sentidos. Então, que deu para entender assim, que ainda tem muita coisa que não está sendo explicada, porque nós aqui, na condições que nós estamos no momento, ainda não dá para a gente captar ainda, né? Mas algum dia a gente chega lá, né? O Chico Xavier falou que ele era um cisquinho, um cisco, né? Ele fala assim, não, eu sou nada, eu sou um cisco. Nós somos um cisquinho, nós somos progredindo, torcendo para ser um cisco. Algum dia, depois ser um anjo. Gente, então, continuando nesse assunto, você desligou que não, né? Origem e natureza dos espíritos. Vou ver o grupo 2 para continuar.
Então, o nosso grupo ficou com origem e natureza dos espíritos, né? Então, a gente meio que fez já um resuminho, né? Assim, que a questão que vai da questão 76 do Livro dos Espíritos à questão 83. Sobre a definição, né? Que definição se pode dar aos espíritos? Então, a gente, pelo Livro dos Espíritos, diz, né, que a definição dos espíritos é que são os seres inteligentes. Sim? Ah, tá. Então, né, os espíritos são seres inteligentes da criação, né, que possuem as suas individualidades, né, podem ser considerados os seres extracorpóreos. A questão 77 vai tratar sobre os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porção desta, e por isso denominados filhos de Deus. A gente leu e entendeu que os espíritos são distintos da divindade, né? Ou seja, ele não é uma parte de Deus, ele é criado por Deus, né? Porque se ele fosse parte de Deus, ele já não seria uma criação. Então, Deus é o Criador, o Espírito é criatura. A questão 78, né? Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Os Espíritos, eles tiveram um princípio por causa que eles foram criados. Agora, eles não possuem fim, né? Eles são imortais. Agora, se fosse pensar como Deus não teve começo e não tem fim, por isso que ele é eterno. Então, por isso que nós temos começo e não temos fim, por causa que somos criaturas, né? Senão nós poderíamos também ser chamados de Deus, né? Que não estaria errado. A questão 79 fala sobre o elemento de que o espírito é formado, né? Então, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes, ou são do elemento material? Então, os espíritos, eles são a individualização do princípio inteligente, né? Ele é feito do princípio inteligente, só que ele é individualizado. A questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, né? Porque Deus nunca para de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Aqui no Livro dos Espíritos, eles citam o seguinte, que eles acham que eles não são formados nem espontaneamente e nem procedem um dos outros. Eles são criados por Deus pela sua vontade. Só que aqui os Espíritos deixam bem esclarecido, esclarece bem o seguinte, que a forma como eles são criados é que a gente desconhece pelo nosso nível de evolução, né? Como Deus criou, tal, isso a gente não sabe. A gente só pode afirmar que eles não procedem um do outro, o espírito não cria outro espírito e também não se forma espontaneamente, é criação de Deus. A questão 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí aqui a gente observou o seguinte, que imaterial não seria o termo propriamente dito. A gente pode dizer que incorpóreo seria melhor. Os espíritos consideram que, pelo nosso nível de evolução, a gente não falta palavras, termos e analogias para a gente poder explicar isso, né? Então, na verdade, ele diz que o termo imaterial é incompleto. O mais exato é a gente falar que ele é incorpóreo, porque ele distingue de Deus e distingue da matéria. Aí a última questão, que é
os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se um dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, Kardec pergunta assim, se chega um momento que, por mais longo que seja a existência do espírito, se ele vai acabar. Porque já que a gente sabe que tem começo, então, Kardec pergunta, será que não vai chegar uma hora que vai ter um fim? A espiritualidade deixa bem claro que a gente não tem a capacidade de compreender isso. A única coisa que se pode afirmar é que o espírito não tem fim, né? Ele vai continuar. Agora, é isso, né? A gente não sabe como se dá isso, mas a evolução continua, o espírito, né, vai continuar sobrevivendo, apesar dele ter tido um princípio, ele não terá um fim. Gente, foi isso. Parabéns, bem. Obrigada. Pode continuar. Gente, nós vamos continuar, depois a gente abre para alguma pergunta, viu? O grupo 3 vai falar forma e ubiquidade dos espíritos. Bom, o que a gente estudou foi a pergunta 88 a 92 do Livro dos Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta 88 fala: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E a gente estudou que eles têm uma forma determinada para nós, mas para o plano espiritual, quer dizer, não tem uma forma determinada para nós, mas para o plano espiritual tem. É como uma flama que se divide entre o escuro ao brilhante, conforme a evolução dos espíritos. Pergunta 89 a 90 seguem na sequência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Os espíritos se transportam com o pensamento, de forma tão rápida quanto, podendo ele saber a distância e o caminho percorrido conforme a sua evolução. Então, conforme o conhecimento que ele tem, a evolução dele, ele pode saber ou não a noção do espaço que ele percorreu e qual foi o caminho transcorrido. Pergunta 91. A matéria constitui obstáculos aos espíritos? Não, a matéria não constitui obstáculo. Ele pode penetrar qualquer um deles, seja fogo, água, o ar, nada é empecilho ao espírito, nada de matéria. E para finalizar, a pergunta número 92, os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Não, isso não é possível. Não existe divisão dos espíritos, mas eles conseguem irradiar as suas energias, os seus fluidos, a vários lugares e direções ao mesmo tempo. Esse poder de irradiação também é limitado conforme o seu grau evolutivo. Um exemplo é o Sol, que é único e ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então é mais ou menos dessa maneira, nem por isso ele é vários, ele é um só. É isso. O grupo 4, diferença, evolução dos espíritos. Bem, a progressão dos espíritos é da pergunta 114 a 127. Então eu não vou estar lendo as perguntas, porque senão vai ficar muito extenso, porque foram muitas páginas, né? Então a gente fez uma síntese da pergunta da 114 a 127, que nós estamos aqui para progredir mesmo.
Os espíritos se melhoram. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, cada um com uma missão. Todos podemos atingir a perfeição. Depende do espírito progredir mais ou menos rapidamente. Espíritos não degeneram, ou seja, eles mesmo que cometam um mal, ele não vai descer a escada de evolução, ele vai sempre no máximo, assim, o mínimo que pode acontecer, o máximo que pode acontecer é ele estacionar, mas não degenera. Os espíritos não passam pela fieira do mal, mas sim pela da ignorância. Temos todos o livre-arbítrio. Esse se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. As más influências cessam quando o espírito consegue império sobre si. Todos os espíritos podem chegar ao mesmo grau de superioridade, mas os maus, as eternidades serão mais longas. Deus olha de igual maneira a todos e criou todos iguais quanto às faculdades intelectuais. Então, assim, da pergunta das 114 a 127, a síntese que o grupo fez foi essa, certo? Então, continuando essa parte, o grupo 5. Bom, para o nosso grupo ficou anjos e demônios, e acho que é um complemento da parte deles aí, que aqui o resumo que a gente fez aqui na conversa foi o seguinte: todos somos criados simples e ignorantes, então não existe, Deus não criou os espíritos, os anjos e outros demônios, porque aí não, outro demônio, porque não haveria justiça aí. Aqui fala que os seres, os anjos, arcanjos e os serafins não estão numa categoria especial, eles alcançaram essa categoria, eles chegaram lá. E a gente já viu que a gente está fadado a chegar lá também. O que o nosso grupo ficou assim em dúvida, se todos somos criados simples e ignorantes, por que uns insistem só no caminho do mal e os outros começam a progredir para o caminho do bem? Aí o grupo dele, cadê o moço sumiu? O grupo dele aí falou agora aqui que cada um tem o seu... A gente sabe que tem o seu livre-arbítrio, mas por que em alguns fica aquela assim, a consciência fala um pouquinho, parece que ela fala um pouquinho maior que o outro, os outros se comprazem naquilo. Então o grupo ficou assim meio em dúvida, né, gente? Gente? Ficou, né? Aqui fala muito da palavra demônio, então... antigamente eles precisavam de... antigamente não, hoje mesmo. A gente precisa de palavra para definir. Então, definia como anjo, serafim, o espírito de gênio bom. E aquele de gênio ruim, designaram, usaram uma palavra como demônio, né? Mas que não existe um ser capaz de comandar outros e de fazer só a maldade. E a gente também chegou à conclusão de que a gente é que entra em sintonia com eles, né? Porque às vezes fala, foi alguém que passou e me deu uma má influência. Não, ele não te deu uma má influência, ele estava lá, você que foi lá chamar ele, né? Então a gente tem que ver quem é que a gente chama. E é só isso, gente? Acho que é só isso. Certinho. Se a gente quiser os bons espíritos ao nosso lado, só mudar o pensamento, né? Então, vamos continuarmos. O grupo 6 agora? 6, né? Ela vai falar diferença entre espíritos. As diferenças entre os espíritos. Então, nós fizemos, rapidinho também, uma análise, né? Os espíritos são diferentes em ordens conforme o seu grau de perfeição. As ordens ou os graus de perfeição são ilimitadas em números. Não há demarcação precisa entre as divisões, que podem ser multiplicadas ou restritas livremente. No entanto, elas podem reduzir a 3 principais. Primeira ordem, ordens espíritos puros, perfeição máxima. Jesus, acima de tudo. Segunda ordem, o meio da escala, maior preocupação dominante é o bem, é o desejo do bem, mas com provas a sofrer,
Umas possuem ciência, outras sabedoria, outras bondade. A terceira ordem são dos imperfeitos, que os caracteriza e o desejo do mal, são ignorantes em todas as paixões. Os espíritos da terceira categoria são essencialmente mais. Alguns praticam nem o bem nem o mal. Outros se comprazem no mal e se satisfazem e têm ocasião para tal. Há os malignos, levianos, estorvados, que sentem prazer em mistificar, enganar e se rirem disso. É o que nós achamos que os espíritos, eles às vezes nos usam para fazer algumas coisas que a gente não quer e acaba fazendo. Como ela disse, existe o espírito do mal, que às vezes nos induz, mesmo que a gente não queira, a gente às vezes capta, mesmo insatisfeito, não querendo fazer, a gente acaba captando. Tentamos captar sempre o bem, mas nem sempre conseguimos. O grupo 7 vai falar da escala espírita. Perguntas 100 e 101, na verdade, são um complemento das questões anteriores que o grupo falou. E o Kardec, na pergunta 100, ele explica que, na verdade, essa classificação dos espíritos, ela está com base no quê? No grau de adiantamento desses espíritos. Então, de acordo com o grau de evolução desses espíritos, com uma observação que ele foi fazendo, ele então foi definindo essas categorias, tá? Que está muito relacionada às qualidades que esses espíritos já possuem e às imperfeições que eles ainda têm a trabalhar ou até mesmo já superaram, né? Ele fala também na mesma questão que essa transição ela é meio que imperceptível, tá? E também não é uma coisa não é uma coisa parada, né? O espírito não é daquela categoria, ele transita por essas categorias, por essas 3 macro categorias que depois ele vai explicando as questões seguintes, o que cada uma é e como são o perfil desses espíritos. Então ele fala que essa transição ela é imperceptível, até nós estávamos discutindo no grupo, porque a nossa transição, a nossa mudança espiritual, ela é assim, ela é imperceptível, tá? Então, deixar uma fragilidade, adquirir uma virtude, é como o entardecer para o anoitecer. Não tem como você falar que a partir deste momento já é noite ou ainda é tarde, né? É algo que vai se mudando naturalmente. Porque o processo de mudança e de evolução espiritual ele é natural. Ele é sofrível quando a gente tenta atropelar, né? E aí ele fala que esse sistema de classificação dos espíritos que ele definiu é um sistema científico. E aí ele dá faz algumas comparações com os sistemas de classificação que a ciência faz. Ele cita a botânica, com Linneu, por exemplo, que classificou as plantas e fez todo um processo que, na verdade, é uma criação nossa, uma criação humana. Não que os espíritos tenham definido essa classificação. E não que essa classificação que o Kardec coloca no Livro dos Médiuns é a única e vai servir exclusivamente para uma análise. E aí ele diz que poderíamos ainda esmiuçar ainda mais essa classificação, ela poderia ser muito maior ou menor, tá? E aí diz que para os espíritos o que importa é o pensamento. Ele fala, para os espíritos o pensamento é tudo. Então o que importa para eles é a questão do pensamento, não o nome que nós damos às classes, às categorias, tá? Então isso é uma forma didática para a gente entender que os espíritos possuem níveis de adiantamento diferentes. E aí ele diz no final da questão que isso é a chave do entendimento da doutrina espírita, porque a partir do momento que você classifica os espíritos
por ordens de categorias, você consegue entender em uma comunicação a qual tipo de categoria aquele espírito pode pertencer, né? Com relação às qualidades morais, que tipo de categoria aquele espírito está afinizado, sendo que um espírito ele pode ter características de várias categorias, tá? Ele vem falar também da questão dos espíritos ignorantes nessa mesma questão, que não entendem esse processo, tá? E vem dizer que o espírito ignorante aqui, ele não entende sistemas, né? Então, para muitos espíritos e para muitos daquela época, isso quer dizer também aquela época, era difícil entender isso, tá? Então a gente vai evoluindo e vai percebendo também que a nossa capacidade de entendimento, ela vai evoluindo, ela vai mudando, tá? Bom, na questão seguinte, na pergunta 101, ele vem falar de caracteres gerais dessas categorias, tá? Então são, na verdade, 3 grandes categorias. Ele começa falando da terceira categoria, que são a categoria dos espíritos imperfeitos, aonde há uma predominância da matéria sobre o espírito, aonde ainda há a prevalência das imperfeições e das paixões, aonde há ali espíritos que não fazem o bem e não fazem o mal, e por não fazerem o bem, isso já é um mal, tá? Daí que vem esse conceito, não faz o bem nem o mal, então não é bom, tá? Aí ele cita aqui também a segunda categoria, aonde existe a predominância do espírito sobre a matéria, tá? E aí nós já temos o quê? O espírito regenerado. Por quê? Porque ele já vai ter princípios mais adiantados do bem, do justo, do correto. E depois a primeira categoria, que seriam aí os espíritos perfeitos. Bom, na pergunta 101 ainda, ele vem explicar melhor essa terceira categoria dos espíritos imperfeitos. Falando lá, que predominância da matéria sobre o espírito, são espíritos que eles ainda não têm uma visão clara de Deus, tá, do que é Deus. Na verdade, nós vamos evoluindo nesse aspecto. Como foi dito em um dos grupos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Eu estava discutindo no grupo, eu estava discutindo com o grupo que os espíritos foram criados simples com relação à sua estrutura, tanto espiritual quanto física. Tá? Nós viemos de reinos inferiores, de seres unicelulares, e hoje somos mais de 2 bilhões de células. Então é isso que nos torna complexos. Então não somos simples como antes, e ignorantes com relação à lei de Deus. Então, com o passar do tempo, nós vamos compreendendo cada vez mais as leis de Deus, e quanto mais compreendemos isso, e os sistema família, sociedade, responsabilidade, liberdade, a gente vai evoluindo. Bom, são espíritos que também são levianos, são espíritos intolerantes, são espíritos que também usam da zombaria, da brincadeira em reuniões mediúnicas, tá? E que ainda não conseguiram um bom nível de adiantamento e sofrem muito por isso, sofrem muito. E sofrem de ver a evolução e o nível de felicidade ou de desenvolvimento dos outros. Então são espíritos que trazem ainda um sentimento de revolta e de inveja muito grande. Bom, o que nós vimos é isso. Isso. Mas muitos estão aqui ainda. Gente, o grupo 8 vai continuar esse assunto. Quem está no grupo 8? Bom, continuando o assunto do grupo 6 e 7, né? Na verdade... Ah, tá. Não faço questão, mas... Então, como o colega havia falado, os espíritos eles são divididos em 3 grupos, né? Em 3 ordens aí.
A terceira ordem, que são dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem, que são dos bons espíritos, e a terceira ordem, que são dos espíritos puros, né? E essas ordens são divididas em 10 classes. Numa ordem crescente aí da escala de evolução, a gente tem primeiro os espíritos impuros, que são aqueles espíritos, né, que são bastante apegados às paixões inferiores aí, né? E eles têm um verdadeiro ódio ao bem, ou seja, onde é o bem, eles tentam levar o mal para tentar destruir a paz, o bem, né? E eles agem influenciando os demais espíritos, né? Por isso que a gente sempre fala que a nossa condição o nível do nosso pensamento é bastante importante, para a gente não se deixar ser influenciado por isso. Depois a gente tem os espíritos levianos, que eles agem também de forma maldosa, mas não talvez não agem por maldade, mas eles agem com o intuito de querer brincar, que são os espíritos aí que a gente chama de espíritos brincalhões, né? Que eles tentam causar desordem para se alimentar daquilo. Causa o mal, mas para brincar com aquilo. Depois a gente tem os espíritos pseudo-sábios, que são espíritos que possuem um certo progresso, mas eles acreditam que eles sabem mais do que sabem, né? A gente deu exemplos, talvez, a gente sabe de relatos de talvez algumas pessoas que foram médicos aqui, e quando desencarnam, vão para o plano espiritual e chegam lá, acham que vão poder desempenhar as mesmas funções que desempenhavam aqui, né? E a gente sabe que não é assim, que começa lá de baixo, porque a evolução é em outro sentido. Tem também os espíritos neutros, que são aqueles espíritos nem bons, nem ruins, e que por não serem nem bons nem ruins, acabam não praticando o bem, né? Como o colega havia acabado de falar também. E eles são bastante apegados ainda à matéria e têm uma visão bastante limitada do conhecimento, da questão moral e também da intelectual. Tem também a classe dos espíritos batedores e perturbadores, e isso, o livro dos espíritos fala de forma bem clara que o contato com o meio material pode ser feito tanto por espíritos superiores quanto espíritos inferiores, mas apenas os espíritos inferiores que eles têm essa necessidade de perturbar, né? Então eles fazem alguma manifestação material com o intuito do quê? De perturbar e causar aí a desordem, para prejudicar talvez as pessoas aqui, né? Depois, na segunda ordem, a gente tem os dos bons espíritos. É uma ordem caracterizada pelos espíritos que praticam boas ações, compreendem bem Deus, e são livres dos vícios e também das más paixões. Aí das classes, a primeira classe dessa ordem, a gente tem os espíritos benevolentes, que são aqueles espíritos voltados pela bondade e também pela prestação, em ajudar o próximo. Só que eles têm um conhecimento intelectual bastante limitado ainda. São espíritos bons, ajudam, mas a parte intelectual tem limitações. Depois tem os espíritos sábios, que são aqueles espíritos que se preocupam mais com a ciência do que com a moral. Porém, eles são livres das paixões. Por exemplo, são espíritos evoluídos da ordem intelectual, mas eles não têm orgulho, não usam daquele poder para prejudicar ninguém. Eles utilizam esse desenvolvimento com a ciência mais para auxiliar mesmo. Depois a gente tem os espíritos de sabedoria, que são espíritos que possuem uma moral bastante elevada e também um adiantamento intelectual. Espíritos superiores são aqueles espíritos que trabalham bastante, assim, 3 pontos fundamentais, que é a ciência, ou seja, progresso intelectual, a sabedoria e também a bondade. E eles ajudam os espíritos encarnados, talvez eles não tenham necessidade de se reencarnarem aqui, mas eles ajudam os espíritos encarnados através de missões de progresso, né? A gente sabe que são vários os exemplos aí que a gente teve. E, por fim, os espíritos puros, que são aqueles espíritos completamente livres da matéria, não têm a necessidade da reencarnação, eles ajudam muito mais do plano superior do que aqui, né? E talvez um exemplo que a gente viu são os anjos aí, e talvez a gente chegou na conclusão que talvez não, né? É o caso também que foi Jesus na passagem pela Terra, que ele veio com essa missão. Acho que é isso. Gente, eu acho que ficou claro, né, esse estudo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou uma colocação? Eu sugeria que vocês pegassem o livro dos Espíritos e estudassem em casa, porque aqui foi só apenas uma passagem assim, bem rápida, né? Tem muita coisa para vocês estudar, tem muita coisa assim, para
para ler, porque foi bem resumido, porque o tempo é curto. E o nosso tempo ele já esgotou. Alguém quer fazer alguma pergunta rapidinho? Foi dito, não a primeira vez, tá? Foi dito isso em várias palestras, que o espírito não retrocede. Está sempre em evolução, ele pode estagnar, parado, né? Aí eu quero assim, saber uma orientação sua a respeito dos ovoides, porque são espíritos que se auto-teorizam até perder a forma de perispírito se tornam, né? Aquela bola que pode ser até manipulada pelos espíritos brincalhões aí, podem, né, colocar dentro de uma pessoa, com uma doença, sabe, né? Então, isso não é retrocesso? Eu acredito assim que o espírito. Então, eu acho que o espírito chegar num compromisso desse é um compromisso dele de inferioridade muito grande. Né? Não é um retrocesso, estagnou ali, parou ali. Mas aquilo que ele já conquistou, aquilo que ele aprendeu, não vai perder. Isso. O conhecimento ele não perde. Ele vai ficar estacionado devido à ignorância que é muito grande. Né? Que esse ovoide que ela fala são espíritos ainda muito atrasados, muito ignorantes. Aquilo que ele aquilo que ele aprendeu, ele jamais vai perder. Né? Ele pode estar em forma materialmente. Isso, materialmente, mas espiritualmente aquilo que ele conquistou já é dele. Isso. Quer falar, Luciano? Bem rapidinho, porque nossa hora ali já. Volta. Gente, esse é um assunto assim. Gente, esse é um assunto. Ô Gerson, daqui, traz aqui para mim. É um assunto que nós ainda podemos estudar assim, com a sequência nosso. E vocês podem buscar esse assunto em livro também, viu? Semana que vem, a gente gostaria que vocês trouxessem. Ô Gerson, traz aqui para me mostrar o envelope, tá? A partir da semana que vem, nós vamos anotar tudo que vocês sentem. Cada um vai trazer um envelope com folha em branco e uma caneta. Tudo aquilo que vocês sentirem, depois vocês vão anotar nessa folha. Tá? Durante as reuniões práticas que já vão acontecendo. Semana que vem, nós já vamos começar o treinamento de concentração. Tá? Depois vai ter do passe, vai ter as reuniões práticas, aí todas as reuniões vai ser anotado o dia e o que vocês sentiram, para a gente concluir no final do nosso curso. Tá? Isso. Pode, se você quiser anotar no caderno também pode. Aí a gente vai deixar aqui, que vocês não precisam levar, né? E na outra reunião vocês vêm, já estão aqui as folhas, o envelope. Pode ser uma pasta, não precisa ser um envelope, não. Pode ser uma pasta, pode ser um caderno, alguma coisa para anotar, certo? Oi? Não, essa anotação que vocês fazem em todas as reuniões vai ser uma análise para nós para o final das reuniões mediúnicas. Tá? É uma avaliação que a gente vai fazendo. Tá? E se alguém quiser depois pegar o site ali, viu, gente, que vocês passaram aqui, vai pela internet.
E a gente devagarzinho vai aprendendo, viu? Porque eu estou aqui tremendo por dentro. O primeiro dia eu tremi por fora também, agora já vai acostumando. É. Ah, tá. Semana que vem nós vamos fechar a porta 4 horas, né? Por questão assim de disciplina, de responsabilidade mesmo que a gente tem com o grupo, com a reunião. E a gente pediria para quem chegar depois das 4 horas que a porta estiver fechada, não bater, porque se a gente estiver aqui em concentração, vai atrapalhar quem está aqui dentro, tá? Então, por favor, depois das 4, vai estar impossível, certo? E vou pedir a Márcia fazer a prece para nós, né, Márcia? Ela não saiu na filmagem hoje, já precisa sair, né? Senhor Jesus, amigos espirituais dessa casa, gostaria de agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do conhecimento que estamos tendo, que possamos, ao sair, aprender e aplicar tudo que a gente aprendeu. Que nosso anjo protetor esteja do nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, e que na próxima semana estejamos aqui novamente para continuarmos nosso estudo. Muito obrigado, mestre. Que assim seja.